Pai. Nós cremos que o Senhor já se fez presente neste culto, mas nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Então usa o Teu Filho para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém, bom dia. Gente, eu acho que está muito morto isso daqui, né? Acho que dá para a gente melhorar um pouquinho. É culto de jovem, vamos para cima? A paz do Senhor, meus irmãos. Amém, vamos acordar, vamos acordar. Eu quero que você olhe para o irmão do seu lado e diz: acorda! Porque Deus vai falar nessa manhã, amém? Ele já tem falado nessa manhã. E falar para vocês que eu dormi somente umas 4 horas. Se eu dormir 4 horas foi muito essa madrugada, viu? Porque muito ansioso, né? Tenho bastante ansiedade. E também estudando a palavra do Senhor. E é para preparar um alimento, porque é uma responsabilidade muito grande, né? A gente ministrar a palavra do Senhor. E eu já ministrei bastante célula, bastante lar de paz, mas aqui é diferente, irmãos. Agora a gente sabe que é um pouquinho diferente, né, pastores? Mas eu quero que vocês abrem comigo, né, em 1 Reis, capítulo 19, de versículo 4. 1 Reis, capítulo 19, no seu verso de número 4 em diante. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus negócios, que Deus abençoe o seu emprego, que Deus abençoe em todas as suas áreas da sua vida. E que você escute a voz do Senhor nessa manhã, porque Ele tem uma palavra preparada para o nosso coração. Amém? 1 Reis, capítulo 19, quantos acharam? Digam amém. Amém. 1 Reis, capítulo 19, versos de número 4, diz o seguinte: ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto, e chegou e se assentou debaixo de um junípero, e pediu por si para que pudesse morrer. Disse: basta, agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. E enquanto ele estava deitado e dormia debaixo do junípero, eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas, e um cântaro de água junto à sua cabeça. E ele comeu e bebeu, e se deitou novamente. Versículo 7. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez e o tocou e disse: levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. E ele se levantou e comeu e bebeu, e se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém, glória a Deus. Pode se assentar. Tava pensando aqui, crente é doido, né, irmão? Um monte de gente fantasiada 9 horas da manhã, num domingo, vestido de Moisés, de Joquebede. Crente é da hora. Eu também trouxe a fantasia, tá? Eu vou ganhar. Eu não coloquei agora, porque se eu tivesse de fantasia, que vocês nem me levar a sério. Imagina eu com a barba, com o cajado, e a minha fantasia vai ganhar. Se eu não ficar em terceiro lugar, é marmelada, hein, Alan? É marmelada, no mínimo. Ô Alan, você tá de Vingadores, Alan. Para! Trouxe até o escudo ali, mano. Glória a Deus, irmãos. O Senhor, Ele me deu essa palavra. Eu tentei colocar um tema na palavra, mas a verdade é que vamos deixar Deus, Ele levar. Porque eu acredito que Ele já tem me dado essa palavra antes mesmo do Alan me convidar para ministrar a palavra no culto de jovens. Quando Ele concedeu o convite, claro que a gente fica, né? Caramba, faz tempo que eu não prego aqui, pelo menos aqui na igreja. A última pregação acho que foi no ano passado, se eu não me engano, foi no início do ano. E a palavra do Senhor, eu nunca preguei, somente no livro de Reis, mas Deus tem falado muito comigo referente à história de Elias. E
Não sei se muitos conhecem aqui, acredito que como a fonte é bíblica, muitas pessoas já conhecem a história de Elias, mas nós vamos falar um pouquinho sobre ele nessa manhã e sobre a sua trajetória, em um ponto específico onde ele, mesmo com todo o renome, mesmo com todo o poder que ele era usado por Deus, pela graça que Deus deu sobre a vida dele, um dos maiores profetas da Bíblia, Elias, ele temeu. Elias, ele também fraquejou. E quem é Elias, né? Vamos começar do princípio no 1 Reis, no capítulo de número 18, onde diz um pouquinho sobre Acabe. Para a gente entender um pouquinho sobre a história de Elias, a gente precisa conhecer a história também do rei Acabe. Rei Acabe, ele sucedeu após Davi, Saul e os reis daquela época. E a palavra do Senhor, ela diz que o rei Acabe era um rei terrível. Dentre todos os reis que tiveram, a palavra do Senhor diz que ele foi um dos piores. Então o homem era ruim, o cabra era ruim. E Acabe, ele começa a conhecer uma mulher que também era terrivelmente ruim. É como se fosse o trigo junto com o trigo, né? Não tem o trigo e o joio. Os dois são o joio junto com o joio. Por quê? Acabe já era ruim, se juntou a Jezabel, que era uma mulher terrível também de maldade, era uma mulher terrível em lascívia, era uma mulher terrível a ponto de matar os profetas de Deus que existiam naquela época, e todo aquele que se dizia em nome de Deus, Jezabel matava. Acabe se junta a Jezabel, e logo em seguida, eles levantam uma estátua a Baal. Eles fazem um Deus em estátua, conhecido como Deus Baal. E por conta disso, a palavra diz que Deus se irou contra a nação de Israel, por conta desse rei, por conta daquilo que o rei Acabe fez, após ele levantar esse altar e adorar, e render a adoração a esse Deus, né, falso Deus Baal. Logo em seguida, isso daí atraiu a ira de Deus sobre a cidade de Israel, a terra de Israel. E aí é que chega Elias. De repente, a palavra começa a falar sobre o profeta Elias, que ele chega sobre Israel, e a gente começa a falar o seguinte: Elias, ele chega sobre o Acabe, sobre o rei daquela época, cheio de ousadia, porque Elias era um profeta de um nível tão alto que ele orou e ele profetizou, dizendo: durante anos não vai chover em Israel, em nome do Senhor. Eu falo em nome do Senhor. Durante anos a chuva não descerá sobre Israel. E a verdade é que quando não se tem chuva, há miséria. Quando não se tem água, há miséria. E Elias, ele decide realmente profetizar, e ele prevê essa seca sobre Israel. Por conta do quê? Por conta de um rei que servia a outros deuses, um rei ruim. Então a verdade é que quando a gente não se entrega para o Deus certo, as portas irão se fechar. Quando você faz de outra coisa o seu Deus, a seca chegará na sua vida. E Elias chega e profetiza realmente sobre Israel, e passam-se anos e anos, e a chuva não cai, conforme o que Elias havia dito sobre Israel. Logo em seguida, que Elias profetiza sobre Israel, dizendo que não haveria mais chuva, Deus manda Elias para o rio Querite. E a direção de Deus sobre Elias é: vá para o rio Querite, lá você se alimentará de água, você tomará água, e eu levarei um corvo ou pássaros para alimentar e trazer o alimento para você. Então olha só que louco, Elias estava no rio, né? Primeiro, vamos começar a partir do início. Aparece de repente o rei Acabe, um rei terrível,
destrói a nação de Israel. Deus manda Elias, Elias profetiza e acaba a chuva sobre Israel. Então vive um tempo de seca, vive um tempo de escassez sobre Israel. Uma terra santa, uma terra boa, uma terra onde era próspera, se torna um abismo, se torna um lugar péssimo para se viver. E logo em seguida, que o Elias, ele profetiza seca sobre Israel. Deus chega a Elias e diz: Elias, vai para o Monte Querite, lá você se alimenta de água, eu mandarei pássaros, eu mandarei corvos e te alimentará. Então você imagina, eu fico pensando aqui, imagina o passarinho chegando, trazendo comida para Elias. Isso é o cuidado de Deus. Esse é o cuidado de Deus. Por quê? Porque Elias estava posicionado, né? E quando Deus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É sobre isso que ele está dizendo. Quando você se entrega e decide fazer aquilo que Deus mandou a ti fazer, é Ele quem vai te sustentar. Então a farinha não acabará, o azeite da botija não se acabará. Por quê? Porque Deus cuida dos seus. Nem que Ele tenha que mandar pássaros para te alimentar, mas a verdade é que se Deus está contigo, se você se posiciona, Ele te sustentará. E assim Deus faz com Elias. E ele vai para esse rio Querite. Ele se alimenta daquele alimento que Deus manda através do pássaro, do corvo, e ele toma do rio até dado momento. Deus sustentou Elias através dos pássaros. O que ele poderia fazer com a gente? E a verdade é que, logo em seguida, após esse episódio, uma hora o rio ia secar. Não tem jeito, pode ser o rio que for. Se passarem anos e anos e não forem, na chuva não descer, o sol escaldante vai consumir essa água, e o quanto mais você utilizar, automaticamente mais vai acabar. E uma hora o rio Querite secou, e houve a seca plena em Israel. E aí Deus manda Elias ir para Sarepta. É lá onde vai se suceder a conhecida história da viúva de Sarepta. Muitos conhecem, alguns não conhecem essa viúva, mas essa mulher, ela vivia sozinha, ela não tinha marido, ela não tinha ninguém, era somente ela e o seu filho. E nesse tempo de escassez, com certeza, eu acredito que muitas pessoas morreram, não somente de fome, mas de sede. E essa mulher, ela estava a um passo disso. A viúva de Sarepta, ela já não tinha quase nada. Eu disse quase nada, porque o pouco que ela teve é que vai se transformar num milagre que Deus iria fazer na vida daquela mulher através do grande profeta Elias. Então você tem dimensão do quão grande era esse profeta dentro da palavra? Claro, com a graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus, tudo é pela misericórdia de Deus. Ele não tinha poder, ele não podia, mas no nome do Senhor, ele podia, ele pôde, ele fez, e nós podemos também, porque nós não somos diferentes de Elias. Essa mulher, ela tinha somente duas coisas, três na verdade. Tinha um pouquinho de água, ela tinha somente um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E Deus manda Elias ir para a casa dessa mulher. Eu fico imaginando se é nos dias atuais. Essa mulher, assim que o profeta Elias chega, Elias pede para ela dar um pouquinho da água que ela tem, trazer um pouquinho de água para ele, que ele estava com sede. Ela vai e vai em busca. Quando ela estava indo, Elias chega e diz: faz um pão ou faz um bolo para mim, que estou com fome. Ele diz isso para a viúva de Sarepta, mas a viúva de Sarepta fala: oh meu Deus, Deus sabe Deus sabe o que eu estou vivendo. Deus sabe que eu só tenho um pouquinho de farinha, eu só tenho um pouquinho de azeite dentro da botija. Eu ia fazer um bolo para o meu filho e nós iríamos morrer. Eu estava separando essa farinha e esse azeite para dar para mim e para o meu filho, e logo em seguida nós iríamos morrer. Era isso que eu estava planejando, mas a verdade é que Deus tinha um plano sobre a viúva de Sarepta. Deus, ele sabia da situação que a viúva de Sarepta tinha. Ele conhecia, e não é à toa que Deus mandou para a casa dessa mulher.
Não é à toa, porque ele estava cuidando não somente de Elias, ele estava cuidando dessa mulher, que ela sabia que o Senhor podia sustentá-la, e ela agiu, mesmo sabendo que ela tinha esse pouquinho de farinha, esse pouquinho de azeite dentro da botija. Ela foi lá e deu para Elias, porque Elias disse: pega isso, faz um bolo. E Elias ficou alguns dias na casa dessa viúva de Sarepta. Ele falou: a botija do azeite não vai faltar, e a farinha também não vai faltar. Não foram com essas palavras, mas foi isso que do Elias ele quis dizer: em nome de Deus, a farinha se multiplicará e o azeite não se acabará. Então não vai ter morte na sua casa, seu filho não vai morrer, porque o Senhor chegou sobre a sua casa. E é assim conosco. Essa é a verdade. Quando nós entregamos ao Senhor tudo o que temos, o pouco que temos, e nós cedemos a Ele, mesmo que doa, mesmo que seja aquilo que a gente tem, aquilo que a gente fala: não, nisso daqui não dá para tocar. Mas quando você entrega e confia no Senhor, Ele cuida da sua vida e Ele traz o sustento. E Deus proveu. Deus proveu sobre a vida daquela mulher, cara. Ele multiplicou a farinha, Ele multiplicou o azeite. Ela comeu não somente aquilo que ela estava planejando comer, mas comeu muito mais. O filho dela se fartou. Eu fico imaginando imagina só que loucura. Não tinha de onde buscar, ela não tinha como buscar essa farinha, ela não tinha como buscar esse azeite, mas todo dia quando ela abria a botija, se multiplicava. É um milagre de Deus, é coisa de louco. E a gente para pensar como que Deus faz as coisas através da profecia, da palavra de um homem. Eu só quero trazer isso para a gente entender a grandeza, o tamanho desse homem que nós estamos falando, porque às vezes a gente passa por situações na nossa vida e a gente fala: por que está acontecendo comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Ou será que é só comigo? Mas a gente chega perante a Bíblia que não, até os homens grandes de Deus, eles passam por dificuldades, e a gente vai chegar lá. Passa-se o tempo, de repente o filho dessa mulher, ele morre. Faltou o ar nele, faltou o fôlego, e de repente esse menino, ele morre. Elias vê a situação e fala: Deus, o Senhor me trouxe aqui para ver esse menino morrer? Esse era o plano? E aí, logo em seguida, Elias vê naquela situação a mulher desesperada em prantos, porque a morte não ia chegar, mas chegou sobre a casa dela. Mas quando Elias decide, ele vê aquela situação e fala: eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa. Elias, automaticamente, como profeta, como um grande homem de Deus, ele deita sobre esse menino durante 3 vezes. Quando ele deita e profetiza a vida sobre aquele menino, ele levanta e ressuscita. Então Deus levou Elias para a casa dessa mulher. Houve morte, houve a morte, mas houve também a ressurreição, houve a vida, houve um sustento sobre a casa dessa mulher, porque onde Deus está, há vida, onde Deus está, há sustento, onde Deus está, existe a água, há o alimento, aonde Deus decide se movimentar, existe uma vida e uma transformação, e existe uma esperança para a casa daquela mulher, que ela já não sabia o que fazer, ela não sabia quem recorrer, ela não tinha marido, ela não tinha emprego, ela não tinha nada, assim que estava sobre Israel, mas de repente Deus chegou naquela casa, Deus chegou naquela casa e transformou o cenário da vida daquela mulher, e esse menino ressuscita. Ela só tinha ele, ela tinha um pouquinho de farinha, ela tinha um pouquinho de azeite na botija, e ela tinha um menino, e se multiplicou esse pouco que ela tinha. E ela poderia muito bem ter negado. Se ela tivesse tomado uma atitude errada, quando Elias chegou e pediu aquele bocado de farinha, aquele bocado de azeite, aquele bocado de água, se ela tivesse se negado a entregar ao profeta, dizendo: não, é só o que eu tenho, eu não vou deixar e vou deixar meu filho morrer, eu não vou morrer aqui só para te dar um alimento, porque eu acredito que muitas vezes a gente faz isso nas nossas vidas, nós fazemos, porque é o pouco que nós temos, a gente não tem quase nada, essa é a verdade. Aqui nós somos pó. Você pode ser rico, cara, você pode ser milionário, você pode ser o que for aqui nessa terra, mas você é pó. Quando você morrer, você vai para o mesmo lugar que todo mundo.
Mas o pouco que ela tinha era o sustento dela, e ela decidiu ter essa ação que gerou um milagre sobre a vida dela. Logo em seguida, finalizado isso, Elias segue o seu caminho, que a jornada de Elias era muito grande. E ele segue o seu caminho e de repente ele se encontra com um profeta. Eu não sei se ele era profeta, pastor Obadias. Profeta Obadias. Ele se encontra com esse homem e era um dos profetas da época. Como eu falei no início, o rei Acabe era um homem terrível. Vai tirar foto? Rei Acabe era um homem terrível. E Jezabel era o mesmo nível do rei Acabe. De repente, quando Elias estava andando pelo caminho, ele se encontra com esse profeta Obadias, um dos únicos profetas da época. Por quê? Nessa época, Jezabel estava matando os profetas. Todos os profetas de Deus que aparecia, Jezabel matava. Obadias, ele foi um homem usado por Deus para quê? Para esconder os profetas dentro de uma caverna. Então, Obadias pegou os profetas daquela época que ainda restavam, ele pegou esses homens, levou para uma caverna, alimentou, trouxe água, trouxe comida e sustentou esses homens. Para que fugisse da rainha Jezabel, que era uma terrível rainha, e queria matar, acabar com todo o povo de Deus daquela época, mas Obadias ele foi usado para isso. Elias encontra com Acabe, Elias encontra com Obadias, e ele pede o seguinte, ele fala: Obadias, mande um recado para o rei Acabe, diz que eu quero me encontrar com ele. Isso foi a mando de Deus, foi Deus quem mandou Elias se encontrar com Acabe e mandar esse recado para Acabe. E de repente ele pediu para Obadias temeu a princípio, ele falou: cara, se eu chegar no rei Acabe e disser que você está vindo e você não vir, a verdade é que o rei Acabe ele vai me matar. Então ele fica com medo realmente de passar esse recado para o rei Acabe, porque naquela época foi como se fosse uma ameaça. Mas mesmo assim Elias fala: em nome de Deus, eu estarei lá. Manda o recado para o rei Acabe, eu estarei lá perante o rei. Obadias chega e manda o recado para Acabe. Logo após isso, Elias se encontra com esse rei Acabe, esse rei terrível, um servo de Baal, um inimigo, entre aspas, de Deus, o inimigo dos profetas de Deus, o inimigo da geração e dos homens de Deus daquela época. Elias se encontra com Acabe e ele convoca, ele desafia todos os profetas de Baal a fazerem um desafio. Aí é conhecido como o desafio do fogo. Elias se encontra com esses profetas, com Acabe, pede para que haja um encontro dele com esses profetas de Baal, para que haja esse desafio do fogo. Esse desafio de fogo, como que seria? O Deus que respondesse com fogo era o Deus verdadeiro. E ele convoca o rei Acabe para esse desafio, convoca os seus profetas. Na época eram 450 profetas, eram muitos profetas, não era pouco. E Elias vai de encontro com esse povo e lá começa a preparar o altar, começa a preparar o holocausto. Os profetas vão primeiro, os profetas de Baal foram primeiro. Lá eles prepararam, deixou tudo em ordem e começam a clamar. Eles aceitaram o desafio contra Elias e disse: é moleza. Imagina que ele pensava: é moleza. O meu Deus Baal, ele vai se manifestar. Mas de repente eles levantam o altar, eles começam a clamar e clamam e clamam e clamam. E adivinha o que acontece? Nada. Nada. Porque só existia um Deus na época. Porque só existe um Deus até hoje, vivo, poderoso e que tem o poder sobre essa terra. Mas os profetas de Baal, eles não desistem, eles continuam e começam a se cortar e ficam naquele desespero. E Elias, eu acredito que ele era meio sanguíneo, ele era meio sarcástico, né? Ele começa a zombar daqueles profetas e fala: clama mais alto, clama mais alto, quem sabe assim ele te responda. Começa a tirar uma onda. Eu fico imaginando o nível realmente do temperamento de Elias, porque o cara era ousado,
O cara era doido, né? E de repente, imagina só você chegar, tem 450 pessoas aqui, 450 muçulmanos, 450 islâmicos, fala, começa a clamar o seu Deus aí. Vamos ver se ele responde com fogo. A gente ia morrer na hora. Mas Elias, ele não estava com medo, porque ele sabia o poder do Deus que ele servia. Ele sabia quem servia e ele sabia quem mandou ao profeta Elias. Então, um homem com esse nível de espiritualidade, um homem com esse nível de gabarito, ele falhou. Ele falhou. Mas ele começa, os profetas de Baal continuam a clamar e não acontece nada. E de repente é a vez de Elias. Elias prepara o altar. Antes disso daí ele prepara, ele arruma o altar, porque o altar estava bagunçado. A gente se aplica isso muito na nossa vida, né? Que nós precisamos arrumar o nosso altar para que Deus se manifeste. E é uma verdade. Quando a gente está com o altar errado, bagunçado, quando tem alguma sujeira, quando nós estamos pecaminosos e cheios de pecados, Deus ele não vai se manifestar. Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. E ele arruma o altar e começa a clamar. E de repente Elias diz: ó Deus de Isaac, Deus de Abraão, manifeste-se hoje que Tu, Senhor, és Deus sobre essa nação, sobre Israel. E de repente começa a cair do céu um fogo e consome todo aquele holocausto, e todo mundo se dobra. Todos aqueles profetas que diziam Baal é o meu Deus, eles começam a se render a Deus e diz: Deus é o Deus de Israel, Deus é o Deus dessa terra, e Ele realmente vive, pois nós sabemos que Ele é o verdadeiro Deus e o único sobre essa nação. E Deus responde com fogo, com apenas uma oração de Elias. E o fogo desce e consome aquele altar. Logo em seguida, Elias, mesmo com todos aqueles profetas prostrados, Elias chega e mata 450 profetas de Baal. O homem era terrível. O homem era terrível. Ele mata aqueles 450 profetas. Chegou Moisés agora. Ele mata aqueles 450 profetas. E é claro que nessa situação, vou beber um pouquinho de água aqui. Não dá, ele me atrapalhou. E só continuando, então Elias orou sobre aquele altar, o fogo desceu, todos se renderam ao Senhor. Elias chega e mata aqueles 450 profetas, todos reconhecem que o Senhor é Deus. Logo em seguida, é claro que o rei Acabe não ia ficar nada feliz. Imagine o rei Acabe, que foi o cabeça, na verdade, que trouxe aquele Deus para aquela geração. Então ele era como posso dizer, como se fosse o sacerdote, o cara que tomou a frente daquela profecia, daquele Deus, daquela seita dos profetas de Baal. E de repente ele vê um homem só, um homem de Deus, matar 450 profetas de Baal. Ele fica terrivelmente irado. Não somente ele, porque ele tem alguém com ele, né? Ele tem a Jezabel. Aquela mulher, eu acredito que ela colocava muito medo, irmão. Porque logo em seguida, Elias recebe um recadinho. Antes disso, só para me recapitular, Elias orou e a chuva começou a voltar. Então a chuva veio novamente sobre Israel nessa época. Mas passado-se um tempo, após esse episódio onde Elias mata esses profetas, onde ele ira o rei e a rainha daquela época, ele recebe um recado, recebe uma carta. Não foi nem tete a tete assim, não foi nem olhando no olho. Ele recebeu uma carta, e essa carta, cara, mexeu com as estruturas de Elias. Jezabel, totalmente enfurecida, acredito eu, ela chega sobre Elias e manda um recado para o seu escrivão da época, o que entregava as cartas. E ela diz: mande um recado para Elias e diz que em menos de 24 horas ele estará morto. Elias recebe a mensagem com muito medo. Esse homem,
grande, esse homem que fez maravilhas, esse homem que realmente tinha um contato com Deus, esse homem que ele fez tudo isso que eu acabei de falar sobre aquela nação, um grande profeta realmente, que é mencionado tanto no Antigo Testamento, é mencionado no Novo Testamento, no livro de Tiago. Então esse homem era um grande homem de Deus, mas apenas uma carta mexeu com as estruturas desse cara. Uma cartinha de uma mulher. Bem que mulher dá medo às vezes, mas o que eu quero dizer não é nem um contexto de ser uma mulher desvalorizando, né? É que naquela época as mulheres não tinham tanto valor quanto hoje, né? Isso daí é uma verdade. Então a história mudou muito. Mas Elias, ele fica com muito medo quando ele recebe essa carta de Jezabel. E a Jezabel fala: em 24 horas você estará morto. Elias recebeu a mensagem, primeira coisa que ele fez, você acha que ele foi enfrentar Jezabel? Ele não foi enfrentar. E aí quando Elias começa a falhar, é aí que o medo bate sobre Elias, é aí que começa realmente aquilo que nós passamos na nossa vida, que nós nos amedrontamos, que a coragem que nós temos para certas ocasiões da nossa vida a gente perde por conta de uma palavra ruim, por conta de uma palavra mal falada, por conta de um desafio, por conta de algo que te desanima e te faz parar de vez de um projeto, sobre um sonho que você desiste, por conta de uma carta, por conta de uma palavra. E Elias recebe essa carta e ele foge para o deserto, com medo, obviamente. Ele foge de Jezabel. E Elias, com muito medo, ele se esconde embaixo de uma árvore, que foi o texto que nós acabamos de ler. Eu acredito que esse homem ele não estava vivendo não estava com um psicológico muito bom. Porque você para pensar, um homem da fé desse tamanho, de repente ele começa a fugir de uma luta contra essa mulher, contra essa rainha, contra os profetas de Baal, sendo que em seguida, um episódio anterior, ele tinha acabado de matar 450 homens na espada. 450 homens, e ele decide fugir para o deserto com muito medo, muito atemorizado. E ele se esconde embaixo de uma árvore grande, e ele deita, e ele ora e diz... Ele fala que quer morrer. Ele simplesmente ora para Deus e fala: eu quero morrer. Simplesmente isso. Eu quero morrer, eu vou me deitar e eu quero que a morte venha sobre mim. E ele deita e dorme. Em seguida isso, é óbvio que Deus não ia deixar dessa forma. E Deus manda um anjo para acordar Elias. Porque Deus, Ele vê os nossos desertos. Ele sabe aquilo que nós estamos passando. Porque para mim, na minha visão, era uma coisa pequena. Mas Elias sabia o que ele estava passando. Assim como na sua vida, você sabe pelo que você passa, que você não conta para ninguém. Você sabe muito bem aquilo que você tem guardado, que te amedronta. Aquilo que você sabe que te paralisa. Eu tenho os meus medos, eu sei no que eu falho. Eu sei quando que eu me escondo. Eu sei muito bem aquilo que é o meu ponto fraco. Todos nós temos um ponto fraco, essa é a verdade. Todos nós falhamos, todos nós temos as nossas dificuldades. Todos nós, desde o grande, desde o pastor, desde o obreiro, desde o membro, desde o profeta, desde o ímpio, todos nós temos um medo cravado em nós, que só o Senhor pode cuidar. Mas a verdade é que Ele enxerga e Ele sabe esse medo que nós temos. Ele sabe aquilo que nos atemoriza, Ele sabe aquilo que nos paralisa, aquilo que nos faz realmente escorrer as lágrimas, a oração que nós fazemos de madrugada, aquilo que nós pedimos a Deus, o nosso sonho, aquele medo que nós temos de não conseguir. Ele sabe, e Ele sabia sobre Elias. Ele viu Elias indo para o deserto, ele viu Elias pedindo a sua morte, e Deus, Ele manda um anjo para ir de encontro com Elias. Esse anjo, ele vai, Elias estava dormindo, estava repousando, mas eu acredito que como ele estava naquela situação, ele fez isso na intenção de se matar, na intenção de dormir até morrer, porque ele se atemorizou, ele ficou com medo. Ao invés de ele enfrentar Jezabel, não, ele foi para o deserto, ele se acovardou e foi para o deserto e preferiu se esconder lá até a morte vir sobre a vida dele. E Elias deita, dorme, é quando o anjo do Senhor chega a Elias. Aqui no verso, se você quiser ler comigo, aqui no versos de número 6, de número 5, desculpa, diz o seguinte:
E enquanto ele estava deitado e dormia debaixo do junípero, eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Elias levanta, ele olha para o lado e ele vê ali na brasa um pão assado. Deus chega a mimou Elias, né? Você para pensar, cara. Deus não mandou somente o alimento, Deus mandou um pão assadinho para ele. Deus mandou um cântaro cheio de água para Elias e disse: levanta-te, come e vai. Deus, ele sustentou Elias no deserto debaixo da planta, mesmo ele se acovardando. E Elias levanta, come, só que Elias não vai. Por quê? Elias estava paralisado. Quantas vezes na minha vida, eu falo na minha vida espiritual, em todos os sentidos da minha vida, cara, a gente vive momentos que a gente se acovarda, a gente se esconde, a gente tenta disfarçar, a gente tenta... Eu falo somente na minha área espiritual, no meu ministério. Por muito tempo da minha vida, algumas pessoas me acompanham. Eu sou cristão fazem 10 anos, me converti em 2013. Algumas pessoas viveram, né, comigo, Gabriel ali, meu parceiro, a pastora Lídia, a Alessandra. Algumas pessoas conviveram e viram a minha vida, e em algum momento elas observaram o tanto que eu me escondi, com medo do que vinha sobre mim, em vez de eu aflorar o meu ministério. E às vezes você se esconde tanto, mas Deus, ele está lá do seu lado. Ele vai e te dá uma palavra e fala: levanta e anda, tem comida para você. Levanta e anda, tem alimento para você. Levanta e toma posição, porque existe esperança para você, porque existe uma longa jornada para você. E Deus fala nessa manhã: levanta desse cativeiro que você está, levanta desse deserto que você está e segue o seu caminho, porque uma carta não se compara ao que Deus pode fazer na sua vida. Uma carta não tem poder sobre a sua vida, mas a verdade é que a palavra de Deus, ela tem poder sobre a sua vida. Ela tem poder para realizar o desejo do seu coração, ou os caminhos do Senhor, o desejo do coração do Senhor sobre a sua vida. Então aquilo que está escrito sobre a sua vida vai se cumprir. Mas levanta, come e anda. Elias acorda, come. O que ele faz? Não vai andar. Ele volta a dormir novamente. E Deus novamente, olhando aquela situação, fala: vou mandar mais um anjo. E Deus manda o anjo novamente. O anjo vai lá, toca nele, acorda, Elias, levanta, come e anda, porque a sua caminhada é demasiadamente grande. Vocês se recordam o que Jezabel falou para Elias? Em menos de 24 horas você estará morto. E aí Deus manda um anjo sobre a vida de Elias e fala: levanta e anda, porque a sua caminhada é demasiadamente grande. E aí você quer testar a palavra de Jezabel contra a palavra de Deus? Quem será que vai ganhar? Aleluia. E a verdade é que Elias levanta, aí ele toma posição. Ele acorda para a vida e fala: preciso tomar uma atitude. Levanta, come e segue a jornada durante 40 dias e 40 noites. Nessa jornada ele anda no deserto, e todos os dias Deus mandava o alimento. Todos os dias Deus mandava a água para Elias. Deus sustentava o seu filho nessa jornada, nesses 40 dias no deserto. Mas passados esses 40 dias e 40 noites, existe mais uma recaída sobre a vida de Elias. Elias recai novamente. E dessa vez ele não se esconde embaixo de uma árvore. Elias se esconde na caverna. Na caverna era onde o profeta Obadias levava os homens de Deus para se esconder da morte, para alimentar e realmente eles fugirem dessa matança que Jezabel planejava fazer sobre aqueles profetas, e que ela fez sobre muitos profetas. E Elias, com medo novamente, após esses 40 dias, mesmo Deus mostrando que estava com ele, ele falha novamente, ele tem mais uma recaída. Isso daí se aplica à nossa vida, aplica totalmente à nossa vida, que às vezes a gente fraqueja, mesmo Deus mostrando que está conosco.
Deus mostra, Deus traz, Deus faz, Deus revela, Deus fala tete a tete contigo. E mesmo assim a gente tem algumas recaídas, a gente se esconde, a gente se amedronta e se esconde na caverna, assim como Elias. E Elias, ele se esconde na caverna, e dessa vez Deus não mandou um anjo. Dessa vez o próprio Deus chama Elias. Fala: Elias, o que tu fazes aí? Será que Deus sabia o que Elias estava fazendo lá? É claro que sabia. Deus, ele conhece, ele esquadrinha os pensamentos. Deus, ele vê todas as coisas. Ele é onipresente, ele é poderoso, ele é onipotente. Deus é grande, Deus é forte. Então ele sabia sim, mas ele queria ouvir de Elias. O que ele estava fazendo lá? No versículo 19, no verso de número 10, desculpa, ele diz o seguinte: e ele disse, olha o que Elias respondeu. E ele disse: tenho sido muito ciumento pelo Senhor, abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas com a espada. E eu, somente eu, restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. Elias fala simplesmente para Deus: meu, cara, Jezabel está matando todo mundo e eles estão atrás de mim. Eu preciso me esconder, Senhor. Eu preciso me esconder, porque senão eu vou morrer. E Deus responde em seguida no verso 11. E ele disse, o Senhor disse: sai e põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor. Em seguida, Deus começa a manifestar o seu poderio, só para mostrar para Elias quem é que estava no comando, quem era Deus. E Deus, ele se manifesta através de ventos fortes. Ele manda ventos tão fortes que capazes de quebrar as pedras que existiam naquele monte. Mas Deus não se mostra somente no vento. Deus, ele manda um terremoto para mostrar ainda mais quem é Deus e quem é Jezabel. Em seguida, após isso, ele manda fogo novamente ao Elias, no qual ele tinha derramado fogo sobre aquele altar contra os profetas de Baal. Ele se manifesta novamente como fogo, mas ele diz que o Senhor não estava no fogo, o Senhor não estava no vento, o Senhor não estava no terremoto. Ele só quis demonstrar o poder que ele tinha, mas ele estava com Elias. Ele não estava com as forças naturais, ele não estava lá no meio do fogo, ele não estava no vento, onde soprou e quebrou as rochas, ele não estava no terremoto, mas ele estava com o Elias, assim como ele está conosco, assim como ele está com as nossas vidas. Mesmo quando estamos em caverna, mesmo quando nos escondemos, ele manifesta o seu poder e ele mostra quem é o Senhor, poderoso nas alturas, poderoso para todas as coisas, para curar, para libertar, para transformar o cativeiro. E mesmo quando você acha que não tem esperança, quando você, não tem saída, não tem mais o que fazer, cara, Deus, ele se revela e mostra que ele tudo pode. E ele fala com Elias e fala: sai dessa caverna e vai. Mas Elias, o que ele faz? Ele volta de novo para a caverna. Difícil, né? Difícil olhando a vida dos outros, porque a gente faz muito isso. Nós fazemos muito isso, só que nós não observamos. Mas medir a vida das pessoas é muito mais fácil. É muito mais fácil olhar um profeta, pegar como base aquilo que ele fez, os feitos dele, e julgar porque ele teve uma recaída, porque ele se escondeu, porque ele fraquejou, porque ele teve medo. Porque nas nossas vidas nós fazemos muito, quer dizer, muito menos não existe, mas menos coisas, e nós fraquejamos, nós nos escondemos, nós fazemos pior do que Elias. Nós não somente fugimos, nós não somente se escondemos, mas nos acovardamos. E nem a voz do Senhor às vezes nós queremos ouvir. Essa é a verdade. Mas Elias escuta, ele volta para a caverna. E aí tinha que acabar uma hora, né? Uma hora tinha que acabar. E Deus vem e fala novamente com Elias. E ele pergunta: Elias, o que você está fazendo? O que você está fazendo, meu filho? E ele fala a mesma coisa que ele disse anteriormente. Ele falou: estou me escondendo na caverna porque Jezabel, porque Acabe estava matando os profetas, e eu temo pela minha vida.
E Deus fala, e o Senhor disse a ele: vai, retorna o teu caminho para o deserto de Damasco, e quando vieres, unge Azael para ser feito sobre a Síria. Então Deus fala para Elias: meu filho, chega, vai, levanta, toma uma atitude. É que Deus fala para você nessa manhã: tome uma atitude, chega de se esconder, chega de caverna, chega de fugir daquilo que Deus tem para a sua vida, chega, para de temer, vai, levanta, come, bebe, anda, eu te sustento, eu estou contigo, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Vai com força, vai na força do Senhor. Se Deus mandou uma palavra para a sua vida, se Deus decretou algo sobre a sua vida que você sabe, aquilo que Deus fala contigo no seu íntimo, se Deus mandou você louvar, vai e louva. Se Deus mandou você pregar, vai e prega. Se Deus mandou você fazer, pastor, se Deus mandou você... vai e faz, tome uma atitude. Esses dias no Lar de Paz eu falei sobre a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher que padecia, sofrendo com essa doença que não se curava. Ela procurou, gastou tudo que ela tinha com todos os médicos da época para tentar se curar desse fluxo de sangue, para tentar se livrar. E ela não conseguiu, mas de repente ela vê o mestre passando, de repente ela vê Jesus passando, e ela fala: eu preciso tocar, se eu apenas tocar nas vestes do meu Senhor, eu serei curada. Ela teve uma atitude, de repente ela se levantou, passou entre a multidão, e ela toca no mestre. Logo em seguida, Jesus fala: alguém me tocou. Pedro fala: tanto de gente tem aqui, claro que alguém te tocou. Mas Jesus disse: alguém me tocou e dela saiu virtude. Apenas uma atitude que ela teve foi o passo de cura sobre a vida dessa mulher. E você fala: cara, o que eu preciso fazer para mudar a minha vida? Eu preciso de um emprego, você precisa tomar a sua atitude. Você tem que ter fé, mas você precisa mandar um currículo. Você tem que pregar, mas você precisa se preparar. Você precisa ler, você tem que cantar, você tem que louvar, mas você precisa se preparar. Mas o mais importante de tudo, tenha atitude. Vá, levanta, come, anda e vive o que o Senhor prometeu sobre a sua vida. Chega de caverna sobre as nossas vidas. É uma geração onde nós precisamos nos levantar. Nós precisamos transformar o parâmetro do Brasil, porque vai de mal a pior. E eu acredito que nós somos a última geração. Eu acredito que em breve o Mestre vem e nós precisamos tomar essa atitude. Colossenses capítulo 1, acho que foi a Laura que leu aqui, Colossenses, eu me lembrei de uma passagem que diz o seguinte, capítulo 16: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam elas tronos ou dominações, ou principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e por Ele todas as coisas subsistem. Oh glória! Aleluia! É um Deus de poder. Antes de você ser, antes de Jezabel nascer, antes do rei Acabe nascer, antes de Elias nascer, antes de Elias fraquejar, antes de Elias realizar as profecias, antes de tudo isso acontecer, Ele Ele era, Ele será e Ele vai ser eternamente. Então não é uma carta que vai acabar com a sua vida, não é um decreto, não é uma palavra mal falada. A verdade é que levanta e anda, porque o Senhor está contigo e a tua caminhada é demasiadamente longa, é muito grande. Jovem principalmente, se prepara, estuda. Nós precisamos estudar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos crescer sim nessa terra. Mas o reino de Deus, Ele vem sobre todas as coisas. Ele vem em primeiro lugar, sempre na sua vida. E saiba de que eu busquei muito a isso. Eu busquei muitas coisas desse mundo. E eu só entendi que eu não vou alcançar as coisas que eu desejo nesse mundo. Mas se eu me entregar ao Senhor, se eu entregar todas as coisas na mão do Senhor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Entrega o teu caminho ao Senhor, segue, levanta, anda, sai da caverna e vamos para cima, porque a caminhada é longa. 24 horas que Jezabel declarou. Quem é Jezabel? Quem é Jezabel perto do Deus de Israel? Quem é Jezabel perto do Eu Sou? Quem é Jezabel perto dele, que ele era antes de todas as coisas, que todas as coisas subsistem através dele? Quem é Jezabel? O que é 24 horas? Não, a sua caminhada é demasiadamente longa. E sabe o que é mais interessante? Declarou 24 horas sobre Elias, a morte dele. Você sabia que até hoje Elias não morreu? Porque Deus desceu e transladou. Deus não permitiu, para mostrar o poder dele, Deus não permitiu que Elias visse a morte. É muito forte, meu. É muito forte. Ele poderia sim ter vivido anos e anos e anos, mas Deus, só para mostrar quem é que manda, para mostrar que Ele é, que Ele foi, que Ele sempre será, Elias nem chegou a morrer. Eu quero que você se coloque de pé nessa manhã. Costumo de falar à noite. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. E quando você estiver na caverna, quando você estiver preocupado, você estiver no seu lugar, no seu esconderijo, saiba que de onde vem o seu socorro, ele não vem do monte, ele não vem da caverna. Mas o salmista diz: de onde eu levo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Entrega, confia, levanta, anda, vamos, que a sua caminhada é longa. Feche seus olhos nessa manhã e ore comigo, pedindo para que o Senhor te tire de toda a caverna, te livre de toda a caverna, e todo medo se transforme em coragem, para você seguir e fazer aquilo que Deus mandou a ti fazer. Senhor, a palavra foi lançada nessa manhã. A palavra foi lançada nessa manhã e nós pedimos em nome de Jesus. Transforma, Senhor, cativeiros. Transforma, Senhor. Tira caverna da vida dessas pessoas. Que o Senhor venha trazer, Pai, não o medo, não, Senhor, o temor, mas que venha ser feito a coragem, ó Pai. Dá-nos força, dá-nos, Senhor, o sustento. Traz, Senhor, pão assado para nossas vidas. Traz o sustento. Que o Senhor venha, Senhor, nos ajudar a nos colocar na posição, porque nós não queremos, Senhor, nos esconder. Nós não queremos, ó Pai, ficar fugindo, ó Pai, com medo desse mundo, com medo das coisas que nos acontecem, onde nós não enxergamos mais esperança, onde nós não enxergamos, Pai, solução para os nossos problemas, mas nós queremos nos entregar ao Senhor, porque o Senhor tudo pode, Pai. Nós queremos nos entregar ao Senhor e entregar as nossas coisas, as nossas vidas e seguir aquilo que o Senhor mandou. Nós queremos ter a atitude de levantar, comer, beber, andar e prosseguir em Te conhecer, ó Pai. Leva-nos, ajuda-nos a cumprir aquilo que o Senhor tem planejado sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de chamar o grupo de louvor. Aplauda o Senhor, porque Ele é bom, Ele é poderoso. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe você, jovem. Deus abençoe você, adulto. Senhor, eu acho que não tem aqui, mas em nome de Jesus, que Deus abençoe tudo que você colocar as suas mãos, que as plantas dos seus pés, onde você pisar, seja de bênção. Amém, em nome de Jesus. Eu não sou cantor não, tá? Eu nem canto muito, mas eu queria que o pessoal me ajudasse a cantar um louvor, que ele fala exatamente isso. Então me tira o medo, me tira o medo. Quando você estiver com medo, não vai para a caverna não. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo. Isso é coragem. Coragem não é a ausência do medo, mas é você ir mesmo com medo.
canta, quem não sabe adora. É você. A Carla conhece, vamos Carla, vamos comer. Me